Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, Olá, amigos e amigas da Confraternização Espírita Vinha do Senhor. Meu nome é Emilson Pial. Estamos aqui hoje para a palestra Reencarnação, Lei de Justiça e Progresso, nesse mês de abril, onde ontem, domingo, dia 18, comemoramos 164 anos de O Livro dos Espíritos, um livro que ilumina consciências e nos ajuda na nossa transformação espiritual. É um prazer estar aqui com vocês. Segue aqui o meu e-mail, emilsonpial@gmail.com, caso vocês queiram trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário em torno da abordagem, nos ajudarem a evoluir no sentido de compreender melhor. E quero aqui mandar meu agradecimento especial para os companheiros da Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor, que muito gentilmente me acolhem nessas doutrinárias online. É uma satisfação para mim estar aqui. E nessa tarde, vamos começar com a nossa abordagem, né, tarde e noite, vamos começar com a nossa abordagem com um vídeo que eu acho muito interessante, que nos fala sobre essa lei de evolução. Mourir, renaître encore et progresser
to be reborn again and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren vai nos falando, né? werden Da lei de und reencarnação, fortschreiten. progredir. Das ist das Gesetz. Vamos ouvir. Renascer ainda e progressar sempre. Vales la lei. Legal, né? Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos, amigos e amigas que nos acompanham nessa tarde e noite, nesse trabalho sobre reencarnação, lei de justiça e de progresso. E nós começamos com essa frase, já que estamos falando nesse meio de O Livro dos Espíritos e falando do Kardec como codificador da nossa doutrina, e no túmulo onde os restos mortais dele se encontram em Paris, essa frase está gravada no Dolmen: nascer, morrer e progredir sem cessar, tal é a lei. Essa frase não é de Allan Kardec, essa frase é de Wolfgang Goethe, no livro Jovem Werner, mas ela se encaixa muito bem na nossa compreensão sobre a reencarnação, sobre a lei de evolução. E aí, para a gente pensar na reencarnação e pensar na justiça, pensar na reencarnação como lei de justiça, a gente precisa nos lembrar quando os espíritos nos dizem que essas leis estão inscritas na nossa consciência e que, se nós compreendermos Deus como um Deus justo, né, que a gente está sempre nos orientando, nos ajudando na direção do bem, os espíritos vão perguntar a Kardec: mas como saber, como é que o homem pode ter essa informação? E os espíritos dizem: trazem esse sentimento inato, essa crença dentro de si. E aí, iniciando aqui, nós vamos ver que essa ideia do renascimento, ela é uma ideia, não com esse nome reencarnação, mas com vários outros nomes, que vem permeando aí há mais de 5.000 anos a nossa trajetória evolutiva, né? Desde o livro dos Vedas, mais ou menos 2600 a.C., onde que essa crença dos renascimentos sucessivos, onde através dos casamentos, através das relações sexuais, da família, você tem essa imortalidade kármica, onde dentro de um ambiente familiar, dentro de uma mesma família, os espíritos vão reencarnando sucessivamente. Depois nós vamos ter o janismo no século VI, que vai também nos falar sobre essa ideia de renascimento, não com esse nome de reencarnação, e a grande teoria oriental, a grande doutrina oriental conhecida por todos nós, que domina hoje o conhecimento, mais até do que o hinduísmo, que é o budismo no século VI a.C., fundado pelo Gautama, que vai mudar um pouco aquela ideia do hinduísmo original, e ao invés de falar nesse renascimento através dos contatos familiares, o Buda, o Gautama, ele vai propor que a gente tem que viver uma vida monástica, uma vida de isolamento, uma vida que seria descolada para a busca do nirvana. E para o budismo esse renascimento ele é temido, né, que é a samsara, que é a roda da vida, que é representada por uma tartaruga com as patas para cima, com um timão,
mostrando que enquanto a gente estiver mergulhado nesse mundo, é a visão budista dessa realidade, nós vamos estar nesse mundo de sofrimento. E aí é que a gente vai perceber uma ideia que surge do celibato, da vida monástica, que segundo os espíritos, essa vida de isolamento, essa vida fora da sociedade, ela não é recomendada, né? O voto de silêncio, quem quiser ver isso, é só procurar lá na Lei de Sociedade, que vai perceber essa dimensão. Os espíritos nos dizem que a gente tem que viver no mundo com os desafios que o mundo nos coloca, é só olhar o capítulo 17 do Evangelho, o homem no mundo, viver no mundo com os desafios, com a felicidade relativa que esse mundo proporciona. Nós vamos ter também o Mahabharata, que é a história dos Bharatas, né? O grande livro composto pelo Vyasadeva, né? Vyasadeva, mais ou menos entre 500 e 400 a.C., onde o poema mais conhecido desse livro, do Mahabharata, que é um poema épico com mais de 200 mil versos, é o Bhagavad Gita, né, que é o capítulo 63 do Mahabharata, onde, num instante que antecede a grande batalha, o Arjuna vai sonhar com o Krishna, e o Krishna vai contar para ele que existem 56 milhões de formas de renascimento, né? O Bhagavad Gita, que significa Canção do Divino Mestre. Então nós estamos vendo aí, rapidamente, que desde muito tempo atrás da nossa compreensão como cristãos, como judeus, etc., essa noção de renascimentos sucessivos já estava presente, né? Pitágoras, para a gente falar um pouco dos nossos antecessores, dos criadores da filosofia ocidental, como a gente conhece, né? Pitágoras, que viveu aí mais ou menos entre 570 e 490 a.C., ele vai falar da doutrina da transmigração das almas, né? Ele vai falar da metempsicose, que é um deslocamento, né, das almas, né, que é uma transposição de almas, né? Também vai falar de palingenesia, que é o retorno à vida, renascimento, regeneração, né? E a metensomatose, que é o transporte dos mortos para a região longínquas, como a gente aprendeu na mitologia grega, na barca de Caronte, né, que transporta os mortos de um canto ao outro. São doutrinas que vão falando, o que eu quero que os amigos e amigas da Vinha do Senhor percebam, é que eles vão falando dessa ideia de uma forma ainda não tão clara para todos e para nós, mas já vão falando dessa ideia desses renascimentos sucessivos. E aí nós vamos encontrar já, após a passagem de Jesus, o Santo Agostinho, né, trazendo dentro dos seus escritos, no seu Cidade de Deus, ele vai fazer referência a um historiador que viveu num tempo anterior ao cristianismo, o Marcos Varão, que vai falar sobre os renascimentos sucessivos da paligenesia como uma grande lei que rege as vidas das pessoas, né? Então, o próprio Santo Agostinho, dentro dos seus estudos no Cidade de Deus, né, vai falar sobre essa dinâmica dos renascimentos sucessivos. E aí a gente vai vendo ao longo da história que, de alguma forma, a nossa arte, a nossa cultura, a pintura, a música, elas fazem referência a uma vida depois dessa existência. A própria doutrina espírita, que é uma parte da doutrina espiritualista, como Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos, a própria doutrina espírita diz isso. Não adianta você tentar fazer do materialista um espírita. Cuidai primeiro de fazer dele um espiritualista, porque se ele não imagina nada, se ele não imagina que algo sobrevive à existência da matéria, como é que ele vai acreditar numa demonstração, numa manifestação de um espírito? É muito difícil acontecer isso. E aí o Kardec os espíritos, né, aliás, vão dizer ao Kardec que é um processo educativo, que você tem um primeiro momento quando, ao longo do processo de transformação e de maturação do princípio inteligente, ele vai estruturando ao seu redor o perispírito, e aí, quando atinge um grau de maturidade nesse seu desenvolvimento e o perispírito alcança as condições adequadas no planeta onde esse espírito vai renascer, tem a sua primeira encarnação. E aí, na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E aí os espíritos vão responder ao Kardec: para uns é prova, para outros é missão. E mais à frente, nessa mesma questão, os espíritos vão dizer: um outro papel cumpre a encarnação.
o de cumprires a parte que lhes cabe na obra da criação. Então, o espírito, criado simples e sem saber, nessa sua aventura de desenvolvimento, como a poética de Leon Denis vai nos dizer, do mineral, do vegetal, para o animal, até o hominal, e nesse processo de eclosão, nessa formação, nessa junção espírito-perispírito, atinge-se a condição de adentrar pela primeira vez no corpo, encarna. E a partir daí, num processo progressivo de aquisição de competências, vai morrendo aqui, renascendo lá, morrendo lá e renascendo aqui, num ciclo que vai se desenvolvendo dentro de uma lógica de aprendizagem, de transformação e de crescimento. É preciso que nós, espíritas, tenhamos essa noção muito clara. Nós somos espíritos, numa grande aventura evolutiva, numa grande aventura de aprendizagem. Essa passagem aqui é uma passagem, é um instante nos muitos instantes que nós já tivemos antes e nos instantes que nós teremos depois. É por isso que os espíritos vão nos dizer, lá no capítulo 17 do Evangelho, sede felizes com os desafios que seu mundo lhe proporciona. E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, antes, muitos séculos antes da chegada da doutrina espírita na Terra, Paulo diz aos Tessalonicenses, em tudo dai graças por conta da bondade divina. Se nós incluirmos nessa compreensão que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência nesse planeta, um instante, na profusão de vidas que já tivemos antes e que teremos depois, de corpos que já ocupamos antes e que ocuparemos no futuro, todos esses nossos problemas menores, todas essas nossas dificuldades momentâneas, elas são secundadas, porque a gente vai parar para pensar nisso. Estarmos aqui é uma oportunidade de aprendizagem, é uma oportunidade evolutiva, é uma oportunidade de crescimento. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as dores, com todas as doenças, com todas as coisas quaisquer que a gente diga que tem motivos para não ser feliz e que tem motivo para reclamar. Para e pensa assim. Estar encarnado é uma oportunidade de aprender. Estar encarnado é uma oportunidade de transformação, de mudança, de crescimento. Ah, mas está difícil para todo mundo. A sua cruz não é mais pesada que a dos outros, não. A sua dor não é maior do que a dor de ninguém. A minha dor não é maior que a de vocês e vice-versa. É uma grande escola que nós estamos aqui. E nessa escola nós estamos sempre buscando aprender. Porque aí Kardec vai dizer assim, mas então, se nós somos espíritos, estamos por aí, somos imortais, por que a gente tem que passar por essas possibilidades? Aí ele pergunta, quando a gente não alcançou a perfeição ainda, por que a gente tem que voltar aqui? Porque a gente tem que sofrer a prova de uma nova existência, né? E como é que isso vai sendo feito? Através desses nascimentos e renascimentos sucessivos, onde nós vamos aprendendo e aperfeiçoando. No Evangelho está dito, ao som da palavra reencarnação, levantam-se as lápides dos túmulos e a morte não existe mais. Então, é uma mudança de compreensão no nosso pensamento coletivo sobre a existência. Nós iniciamos essa reflexão falando dos Vedas, falando do hinduísmo, do budismo, do jainismo, falando do Bhagavad Gita e de outras teorias que vão falar sobre esses renascimentos. O que é que essas teorias elas trazem? O que é que esses conceitos trazem? A possibilidade de você renascer nas diversas formas diferentes. O que é que os espíritos, essas inteligências sem cérebro, essas individualidades sem corpos, que disseram a Allan Kardec, nós somos aqueles que já viveram aí. Eles vêm atualizar esse conceito. Eles vêm dizer assim, por que você vai voltar numa encarnação nova ou numa reencarnação diferente, numa condição de vida evolutiva inferior à vida que você tem hoje? Se você já passou por uma trajetória longa de aprendizagem e de aperfeiçoamento, agora é hora de você alçar novos voos, enfrentar novos desafios. Ninguém dá marcha ré na trajetória evolutiva. Ninguém que atingiu o 9º ano volta para o 1º. Ninguém que atingiu a universidade volta para o ensino fundamental, a não ser na condição de professor.
Então, a marcha é para frente, o processo é progressivo de crescimento. Assim, todos nós contamos com muitas existências e teremos inúmeras outras pela frente. E essa é uma das chaves de compreensão que a doutrina espírita traz para nós percebermos na ciência espírita esse entrelaçamento entre os dois mundos. Um mundo normal, primitivo, preexistente e sobrevivente a esse tempo, e um mundo temporário, material, que poderia deixar de existir ou nunca ter existido. Então, o que os espíritos vão dizer? Que sofrer a prova de uma reencarnação cumpre uma lei de justiça, porque nos coloca diante dos desafios e das aprendizagens necessárias para a nossa transformação. E cumpre uma parte da lei do progresso, o que nos impulsiona na direção daquilo que nós podemos ser e daquilo que nós podemos fazer sobre o planeta. Porque na questão 167, Kardec vai perguntar, mas tá, tudo bem, encarna, tá, não sei o quê, vai progredindo, mas qual é o objetivo mesmo da reencarnação? É a expiação e a melhoria progressiva da humanidade. Então, vamos juntar os conceitos da questão 132 com a questão 137, ou 132, 467, quando os espíritos vão nos ensinar uma brilhante lição. Expiação é prova e é missão. E também é o nosso papel de co-criadores. Nós não somos passageiros. Tem um amigo meu, Luciano da Gata, que gosta de uma música trem-bala, né, que diz assim, né, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Né? Não, nós não somos só passageiros na vida. Nós somos co-criadores com o Pai. Precisamos amar as pessoas, cuidar delas, dizer para elas que as amamos, mas nós temos que nos lembrar sempre. Lembre-se sempre, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora. Nós somos co-criadores. Ainda que para um seja prova, para outro seja missão, para outro seja expiação, cada um vai compreender de acordo com as dores que sente, onde é que está no seu instante evolutivo, se esses elementos estão fora de nosso controle, se a gente não tem interferência sobre eles, como está lá no capítulo 5º, causas anteriores das aflições, é expiação. Quando a gente está aqui dentro dessa característica, causas atuais das aflições, está lá também no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Maior parte dos problemas que nós enfrentamos em nossa vida são consequência das nossas escolhas equivocadas. Aqui, nessa encarnação, e não no passado. É a prova que nós estamos enfrentando. E aqueles que vêm com o desafio de serem os nossos professores, de serem aqueles guias que nós transitamos aqui na Terra, que nos servem de referência e de apoio, tal qual a orientação que os espíritos nos dão. Qual o tipo mais perfeito que já encarnou aqui na Terra? Jesus, que é o nosso modelo e guia, os espíritos nos dizem. Então, há espíritos guias que vêm aqui nos ajudar, nos orientar, iluminar a nossa trajetória. Gosto muito da poética de Castro Alves no poema Marchemos, quando ele diz, não vou citar o poema todo, mas vou citar 2 trechos, né, que nós estamos nesse mundo para resgatar os nossos processos escabrosos de dor, e que também existem aqui radiosos faróis que esplendem nas trevas mortais. Então, são 2 polos de um processo de aprendizagem, de um processo de crescimento, que vão se alternando, que vão se transformando. E os espíritos vão dizer a Allan Kardec que não tem um limite para o número de encarnações, que o número de encarnações nosso é ilimitado. E na questão de 100 a 114 do Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, Kardec vai dizer, desde o espírito mais simples até nos tornarmos espíritos puros, dentro de uma trajetória de aprendizagem e crescimento. E entre 2 espíritos com níveis diferentes de evolução, existem sempre um terceiro, mostrando que essa evolução se dá ao infinito. São lições que precisam ser lições de vida eterna. Nós precisamos, nesse século XXI, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade que todos enfrentamos, parar para pensar o seguinte: a passagem, a chegada de O Livro dos Espíritos no planeta Terra marca um ponto de transformação na nossa aprendizagem como cristãos.
marca um ponto de transformação na nossa aprendizagem como espíritos numa trajetória evolutiva rumo a nos tornarmos co-criadores com o Pai. E essa trajetória evolutiva, ela passa exatamente pela nossa compreensão de que quanto mais próximos nós nos colocamos do bem, da prática do bem, mais rapidamente nós vamos alcançando essa transformação até não necessitarmos mais renascer nesse mundo de provas e expiações no qual nós estamos mergulhados e cuja consequência de estarmos aqui é enfrentarmos essas dificuldades, essas pandemias, esses problemas, essas crises, esses desempregos. Por quê? Porque eles são consequência das nossas escolhas individuais e coletivas. Aí alguns podem perguntar, mas e essa ideia de reencarnação? Tá, Emílio Pial, você falou que vem lá dos antigos, etc. Mas como é que nós que estamos aqui podemos ter certeza que essa reencarnação, que isso existe? Aí está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos. A justiça de Deus, então, é uma lei de justiça. Está entre as grandes leis morais da vida, a lei da reencarnação. E na revelação, porque em várias passagens, em vários momentos, em vários lugares diferentes, em várias religiões diferentes, os espíritos estão dizendo a mesma coisa. A vida é imortal. Tu és um espírito eterno vivendo uma experiência na matéria. Acorda, desperta para a vida. Desperta para o fato de que és espírito. Você, meu amigo, minha amiga, você, ser humano encarnado sobre esse planeta, não é uma massa de carne que tem uma energia espiritual. Você é um espírito imortal que está entranhado nesse corpo físico, vivendo essa experiência material. E que um dia se libertará para alçar voos mais altos nesse processo. Os grandes espíritos de luz que nós conhecemos sobre esse planeta, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e outros que vocês queiram colocar nesse rol, passaram pela fieira da dor, da dificuldade, das encarnações difíceis, das encarnações complexas, até chegarem a servir de exemplo para nós aqui nessa encarnação. Aqueles que nós olhamos hoje e imaginamos que são pessoas que têm uma vida mais de acordo com esses princípios cristãos, já viveram reencarnações dolorosas em passados escabrosos com as suas dores e com as suas dificuldades. Então, todos nós, o Pai, dentro dessa grande lei de justiça, deixa sempre uma porta aberta para todos nós, seus filhos, através dessas leis que estão inscritas nessa consciência e que os espíritos vieram trazer, através do Livro dos Espíritos, essa mensagem imorredora de aprendizagem e transformação. E aí a gente pode perguntar assim, mas e as inúmeras moradas que existem na casa do Pai? E os espíritos vão nos dizer, nós vivemos em diferentes mundos. A Terra não é o único planeta que corresponde a essas características que a gente observa agora. É mais um, e talvez daqueles que seja mais complexo e que as nossas encarnações aqui não são as primeiras e nem serão as últimas, mas são as mais materiais e as mais distantes da perfeição. Então, nós precisamos parar aqui nessa tarde, companheiros e companheiras, amigos e amigas, e pensar o seguinte: nascer, morrer, renascer e progredir é a lei. Porque ela é uma lei de amor, ela é uma lei de transformação, ela é uma lei de crescimento, ela corresponde a uma lei de justiça que nos coloca diante dos desafios necessários para alcançarmos o aperfeiçoamento. E que se estamos encarnados aqui nesse planeta, nesse tempo atual, alguma missão cumpre para nós e para os que estão ao nosso lado. Estávamos reencarnados na Bahia, em Salvador, no Brasil, nesse século XXI, nesses tempos desafiadores que estamos vivendo, representa para todos nós uma grande oportunidade de transformação, de aprendizagem e de crescimento. Isso precisa estar muito claro dentro da nossa cabeça para a gente poder fazer aquilo que o Kardec e os espíritos vêm nos dizer, rasgar o véu do misticismo, rasgar o véu das crendices, rasgar o véu das ilusões e perceber
que não é castigo nenhum, que são características que o planeta corresponde, que são características que a vida apresenta dentro desse processo de aprendizagem individual e coletivo que todos estamos vivendo aqui. Então, o que os espíritos vão nos falar da reencarnação? Vão falar com simplicidade. Ó, presta atenção. Depois que você adensa seu perispírito em condição adequada no mundo em que você está habitando, você encarna. E a partir daí, fazendo escolhas boas ou escolhas ruins, você vai transformando. Está lá na questão 115, também está lá na questão 121. Os espíritos são criados simples e sem saber. Ou seja, simples e ignorantes. É o princípio inteligente que vai se tornando complexo, que vai adquirindo características, que vai adquirindo amorosidade, que vai adquirindo fé, que vai adquirindo complexidade, nesse processo progressivo de reencarnação em reencarnação, até alcançarmos essa condição que a gente vai chamar numa linguagem comum de angelitude, de espírito puro. Como é que a gente sabe onde é que a gente está na escala evolutiva? Quando a gente se olha e percebe o quanto mais amoroso é hoje do que era ontem. O quanto mais espalhador de brasa nos lugares onde a gente vai e o quanto mais inclusivo nós somos em relação aos ambientes onde nós nos colocamos. O quanto capaz de produzir integração, de produzir amorosidade, de maior fé, de maior tolerância, de maior solidariedade, nós nos colocamos diante da vida e diante das outras pessoas. Então, a gente precisa parar para perceber isso, parar para pensar nisso. Se é uma lei de justiça, vamos parar de ficar reclamando da vida o tempo inteiro, reclamando dos problemas, reclamando das dificuldades. Tá, de vez em quando pode, de vez em quando é permitido, mas não transforma a vida num muro de lamentações, num muro de choradeira, de dificuldades, de nhenhenhé, de mimimi, de mamamã. Não, as dificuldades fazem parte da vida. E muitas delas somos nós mesmos que estamos trazendo para nós. Não são os outros, não. Somos nós. Por quê? Porque aí os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 174, constitui a necessidade de tornar a viver no planeta Terra? E os espíritos respondem com uma suavidade absoluta, não. Mas se não progredir, pode ir até para um mundo pior. Veja, não é um castigo, são nossas escolhas. Prestem atenção, peguem lá a questão, agora que nós estamos falando do Livro dos Espíritos, pegue lá a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai perguntar sobre o mundo melhor, sobre o mundo de regeneração, o mundo de transformação. E os espíritos, depois de falarem de algumas coisas, eles vão dizer: os maus se afastarão quando o orgulho e o egoísmo forem banidos dos corações. Aí você junta a 174 com a 1019. Não vai ter uma expulsão de espírito do planeta. Esses espíritos vão sair daqui porque aqui não interessa mais para eles. Não atrai mais, não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo, não tem mais vaidade, não tem mais maledicência, não tem mais fofoca, não tem mais racismo, não tem mais homofobia, não tem mais feminicídio. Eles vão fazer o quê aqui? Eles vão procurar lugares que os atraem. Por quê? Porque nenhum de nós estaciona. Onde é que está a lei do progresso dentro da lei da reencarnação? Porque nós estamos sempre sendo impulsionados para a frente. A gente pode estacionar durante um certo tempo, a gente pode tentar atrasar a marcha do progresso, mas esse progresso vai se realizar. Nós vamos alcançar essa perfeição e essa felicidade supremas. Vamos. Por que eu estou dizendo isso com tanta segurança? Porque são essas inteligências sem cérebro, são essas individualidades sem corpos que estão voltando para nos dizer: deixa de bestagem, presta atenção nas palavras de Jesus. Quando ele diz: onde está o seu tesouro, aí está seu coração. O Espírito sopra onde quer. Presta atenção nisso, gente. Acorda, ó. Presta atenção. Os espíritos dizem assim: de que vale para o soldado ficar com as suas roupas estragadas, perder as suas armas, se vencer a batalha? A gente está muito preocupado com o corpo físico, a gente está muito preocupado com os bens materiais.
Temos que ter um cuidado com esses bens? Temos, porque está na lei de conservação. Então, se essa preocupação existe dentro de nós, é porque cumpre algum papel. Mas a gente precisa exercitar o desapego. A gente precisa exercitar o abandono desses valores fúteis e temporários. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas a gente precisa perceber isso. Existem muitas moradas na casa do Pai, há uma escala evolutiva. E aqui nesse planeta nós estamos abrindo as portas dessa aprendizagem, dessa transformação, desse conhecimento, desse crescimento. Então, tanto os espíritos vão deixar esse planeta quando lhes for possível, quando eles desejarem, quando aqui não representar mais seus interesses, ou quando eles tiverem condição de ir para mundos mais avançados, como outros espíritos mais avançados podem adensar seus perispíritos e reencarnar aqui com uma missão. Porque se é expiação, prova e missão, quem são os missionários? São aqueles que já cumpriram sua trajetória em outros locais, que já alcançaram um outro nível evolutivo e que estão voltando para nos trazer essas lições de vida eterna e transformação que são tão necessárias. Por quê que é uma lei de justiça e lei de progresso a reencarnação? Porque os espíritos podem conservar estacionário durante um certo tempo, mas não dão marcha ré na sua trajetória evolutiva. É sempre para a frente em que se anda. E como é que a gente pode identificar aqueles espíritos que continuam tendo a necessidade de estar reencarnado nesse planeta? Aí eu me jogo aqui para trás na cadeira para dizer assim, todos aqueles que faliram nas suas missões e nas suas provas. Quem diz isso é Mills Pial? Não, está lá na questão 178b do Livro dos Espíritos. Então por que a gente está aqui? A maioria de nós está aqui porque está no seu mundo de provas, no seu mundo de expiação. Alguns estão aqui em missão, mas a maioria de nós faliu em outras escolhas anteriores e está tendo uma oportunidade de mudança. E nós, que temos a oportunidade de conhecer Jesus, como vai dizer Bezerra de Menezes, e conhecer a doutrina espírita, somos desafiados nesse processo de transformação, de mudança, de crescimento e de aprendizagem. A gente precisa, portanto, olhar para nós mesmos como espíritos imortais. E ao nos percebermos como espíritos imortais, entendermos que no nosso progresso depende dessa grande lei de transformação progressiva. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei que rege as nossas vidas. Uma lei de justiça, uma lei de amor, uma lei que carrega dentro de si a misericórdia divina diante das nossas limitações, diante das nossas dificuldades de aprendizagem e de crescimento. E há muitas moradas na casa do Pai. A Terra não é o único planeta, a Terra é mais um desses planetas que estão por aí. E assim a gente precisa parar para pensar e agradecer nesse abril de 2021 a Allan Kardec, por ter sido o codificador dessa doutrina, aos espíritos superiores que nos trouxeram esse livro maravilhoso, espetacular, esclarecedor, que é o Livro dos Espíritos, que descortina para todos nós esse mundo novo que se abre, que nós precisamos construir, ajudar a construir, compreendendo que nós estamos aqui para sermos felizes. Há uma infelicidade relativa? Há dificuldades? Também. Mas nessas adversidades nós temos que encontrar as oportunidades e as possibilidades de sermos felizes. Porque essa é a lei de transformação. Do berço ao túmulo. Nesse momento, muitas pessoas estão desencarnando, encerrando as suas missões sobre o planeta. Mas muitas outras estão renascendo para iniciar a sua trajetória. É esse processo progressivo, essa beleza da existência que nós precisamos enxergar a cada dia, que nós precisamos enxergar a cada amanhecer. Talvez essa característica planetária do giro, que faz com que nós tenhamos uma noção aparente de anoitecer e amanhecer, nos traga essa oportunidade redentora de encarar cada anoitecer como um momento reflexivo para colocarmos a cabeça no lugar, ordenarmos as ideias e repensarmos as escolhas, e em cada amanhecer
nós temos uma oportunidade nova que se abre para nós de fazermos mudanças e transformações. Pode ser que alguns dias a gente acorde e faça as coisas do jeito que fez, outros dias a gente vai dormir sem prestar conta daquilo que realizou. Mas se a gente colocar em nossas vidas a oração ao deitar, agradecendo a Deus e à espiritualidade pela oportunidade que tivemos de atravessar as dificuldades, as coisas boas, de passar pelos perrengues, de passar pelos covides e pelos convidados e pelos covideiros e pelos negacionistas e os favoritistas e quem quer que sejam. E a cada amanhecer, que a gente possa aurir forças no divino, que a gente possa buscar na espiritualidade maior, que a gente possa buscar em Jesus essa referência para enfrentarmos as dificuldades. As cruzes das outras pessoas não são mais pesadas do que a nossa. Cada um de nós carrega a sua cruz. E essa é a proposta. O Espírito Marta, pela psicografia de Marcel Mariano, diz: aqueles que quiserem perceber as suas características, aqueles que quiserem achar que suas dores são maiores que as dos outros e que por isso vivem se lamentando, observem Jesus. E é Jesus quem nos diz lá no Evangelho: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, vós que estáis angustiados, e eu vos aliviarei. Então, fechando, quando a gente ajunta, vou usar uma linguagem aqui da roça, quando a gente ajunta no mesmo feixe a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, compreende que a reencarnação é um processo educativo na nossa trajetória de evolução, que estarmos encarnados sobre esse planeta representa para nós e para os outros um desafio de aprendizagem e transformação, nós aí compreendemos essa grande lei. E eu vou voltar com a musiquinha aqui novamente, só para a gente lembrar do que o poeta nos diz de uma forma tão bacana sobre a nossa necessidade. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. E assim, nós nos despedimos dos amigos, das amigas, da confraternização Espírita Mariana, Minha do Senhor, rogando ao Mestre Jesus que coloque paz, calma, tranquilidade, leveza em nossas vidas, nesses momentos desafiadores que estamos vivendo sobre o planeta, e que juntos sejamos capazes de construir um mundo novo de paz, de misericórdia, de fraternidade e de perdão. Um grande beijo nos corações de vocês, me queiram bem, que não lhes custa nada, e até uma próxima oportunidade. And constantly progress, that is the law. Pra vocês, homenagem à nossa Mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua
bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar.